Oi, gente, meu nome é Thaisa e eu vou falar um pouco rapidinho sobre os nossos objetivos nesse experimento. Nossa proposta é a realização de um experimento rápido, de baixo custo e fácil de realizar em casa, sem a necessidade de estar em um laboratório ou mesmo de um monitoramento. Além disso, esse experimento vai permitir a observação e a aplicação direta dos conceitos aprendidos na disciplina de corrosão aplicada, ministrada pelo professor Dr. Clairon Pinheiro. Falando agora sobre a parte mais prática do experimento, será realizada a limpeza de 15 objetos metálicos que serão moedas de aço revestida com bronze. E tendo em vista que o bronze faz parte da liga de metais de cobre e estanho, ele possui inúmeras propriedades físico-químicas que possibilitam a observação de diversos tipos de reação. Então é muito interessante sua utilização. Agora eu vou falar uma parte um pouco mais teórica e aí a gente parte para o experimento. Até mais! Quando um pedaço de cobre metálico limpo é exposto às condições ambientais, uma fina camada de produto de corrosão chamada pátina começa a se formar. Visualmente, a cor original do metal altera-se para marrom e seu brilho também é perdido. Inicialmente, forma-se óxido de cobre 1, o qual é em seguida recoberto por uma camada mais externa que resulta da oxidação de cobre 1 a cobre 2, como representado nas equações 1 e 2. Dependendo das condições ambientais, principalmente umidade relativa e concentração de poluentes, vários outros compostos de cobre podem ser formados, como por exemplo cloretos, carbonatos e sulfatos. A limpeza de objetos de cobre pode ser feita de várias formas, sendo os métodos mais comuns aqueles que empregam abrasão, com produtos comerciais cal e pasta de dente, o método de complexação, com produtos comerciais contendo algum agente complexante, como uma base nitrogenada, amônio ou EDTA, solubilização, como por exemplo a combinação de ácido acético e sal, oxidação, como HNO3 e redução, palha de aço e eletrólito. O experimento de limpeza de moedas de cobre permite, portanto, que sejam discutidos conceitos como os de equilíbrio químico, dissolução de sólidos, reações de diversos tipos, oxirredução, complexação, desproporcionamento, além de cinética química ao explorar a taxa de reação com que o metal é limpo em diferentes temperaturas. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Caio, então, dando continuidade aqui à parte introdutória do nosso experimento, existem diversas formas de se proteger o material contra a corrosão. E uma dessas formas consiste no emprego de revestimentos. Só que antes de empregar um revestimento, é necessário que se faça uma limpeza prévia da superfície daquele material. E essa limpeza ela pode ser realizada de diversas formas, como por exemplo através do uso de um solvente, solubilizando as impurezas, através de um detergente, geralmente utilizam-se desengraxantes alcalinos, ou através de ações mecânicas, como o jateamento abrasivo, que é um método amplamente utilizado para essa finalidade. Um dos revestimentos mais utilizados para a proteção contra a corrosão são as tintas, porque as tintas, elas, além de tornarem um ambiente mais agradável, elas podem ser utilizadas como um instrumento de sinalização, como por exemplo na sinalização de tubulações. E não somente isso, as tintas elas apresentam uma relação custo-benefício atraente, quando comparada a outros revestimentos. Oi gente, eu sou a Bia e eu vou continuar aqui com vocês falando um pouquinho dos materiais e dos métodos utilizados nesse experimento. Os materiais utilizados foram 15 moedas de 10 centavos, 12 copos transparentes, vinagre, Coca-Cola, ketchup e tinta anticorrosiva na cor branca. Partindo para a metodologia, cada integrante do grupo separou 4 copos descartáveis devidamente identificados com as siglas 1N, 1P, 2N e 2P. Onde 1 é a referência das condições da geladeira, 2 é referente às condições da exposição ao sol, N diz que a moeda está normal e P diz que ela está pintada com a tinta anticorrosiva branca. Em seguida, todas as moedas de 10 centavos foram limpas com álcool 70 para remoção de algumas impurezas e gorduras, para serem colocadas então nos 3 tipos de líquidos: o vinagre, a Coca-Cola e o ketchup. A Thaisa colocou as moedas no vinagre, o Caio colocou as moedas na Coca-Cola e eu coloquei as moedas no ketchup. Assim, cada um de nós tinha um total de 4 copos, cada um contendo o seu líquido e a moeda em determinada condição. Elas foram deixadas em seus respectivos líquidos e temperaturas por um total de 26 horas, onde cada um de nós tinha uma moeda de referência que não ia ser colocada em líquido algum. O registro do efeito causado por cada tipo de tratamento foi feito e as soluções foram descartadas em pia devido ao seu uso domiciliar rotineiro, baixas concentrações e toxicidade reduzida. Bom pessoal, antes da gente dar uma continuidade a respeito da discussão das observações após a realização do experimento, é necessário que a gente tenha em mente 2 conceitos. O
primeiro deles é de que a corrosão não é simplesmente um processo de deterioração do material. Existe uma reação eletroquímica que ocorre em virtude das interações físico-químicas entre o material e o meio no qual ele está inserido. Quando a gente fala de reação química, é conveniente a gente definir um segundo conceito, que é a velocidade de uma reação química. A velocidade de uma reação química é uma grandeza que diz quão rápido ou quão devagar uma reação química vai ocorrer. E um dos fatores que interfere diretamente nessa velocidade é a temperatura. O efeito da temperatura pode ser discutido a partir da equação de Arrhenius, onde A e EA são constantes, características da reação, e R é a constante universal dos gases. Para a maioria das reações, o aumento da temperatura também provoca um aumento na velocidade da reação. E no caso especial do processo corrosivo, o aumento da temperatura faz com que ocorra uma diminuição da polarização. Consequentemente, há um aumento na condutividade dos eletrólitos, bem como na difusão dos íons. Partindo então para as observações após transcorridas as 26 horas, esse foi o antes e depois para as moedas que foram inseridas no refrigerante de cola, popularmente conhecido como Coca-Cola. A Coca-Cola contém em sua composição química ácido fosfórico, e quando o óxido de cobre é colocado em um ácido, os íons cobre são liberados e moléculas de água são formadas. A película de óxido de cobre que estava na superfície da moeda acabou se dissolvendo no ácido, revelando uma superfície de cobre limpa que estava por baixo. E esse foi um fato observado tanto para as moedas que estavam na geladeira quanto para as moedas que estavam expostas às condições ambientes. Mas é possível observar ainda que a remoção da película de óxido foi mais acentuada para a moeda que estava exposta às condições ambientes. Já para as duas moedas que foram pintadas com a tinta anticorrosiva, houve um leve rompimento dessa camada de tinta que foi aplicada. Isso ocorreu possivelmente em virtude de um preparo de superfície inadequado, uma vez que essas moedas, antes da aplicação da tinta, só foram limpas com álcool 70%, não sendo empregado nenhum outro método de preparo de superfície adequado. Já para as moedas que foram inseridas no ketchup, essas foram as mudanças observadas após transcorridas as 26 horas. Assim como o sistema montado para a Coca-Cola, desenvolveu-se uma reação química que removeu a película formada pelo óxido de cobre. Só que nesse caso, o ácido contido no ketchup é o ácido acético. E além disso, na composição química do ketchup tem cloreto de sódio. E nesse caso, os íons cloreto acabam se ligando ao cobre para formar cloreto cúprico. E isso possibilita uma maior remoção da película de óxido de cobre que é formada. Assim como na Coca-Cola, a camada formada pela tinta anticorrosiva acabou se rompendo, sendo que neste caso, o rompimento foi bastante acentuado para a moeda que ficou exposta às condições ambientes. Novamente, isso se deve a um preparo inadequado da superfície, uma vez que as moedas somente foram limpas com álcool 70%, não sendo empregado nenhum outro método que é utilizado para o preparo de superfícies. Por fim, para as moedas que foram inseridas no vinagre, esse foi o antes e depois do experimento após as 26 horas. O ácido contido no vinagre também é o ácido acético. Neste caso, ocorre a formação de um complexo solúvel dos íons cobre 2+, juntamente com os íons acetato, o que favorece a dissolução do óxido presente na superfície metálica. Apesar de ser o mesmo ácido do ketchup, a remoção da película de óxido foi acentuada com o ketchup em virtude da presença do cloreto de sódio, justamente porque o cloreto de sódio promove uma remoção mais eficiente dessa película. E além disso, neste caso, a remoção da camada de tinta anticorrosiva foi acentuada para a moeda que ficou exposta às condições ambientes, por razões que foram explicadas anteriormente. Após a realização dos experimentos, verificou-se que a temperatura foi um fator determinante, visto que acelerou o processo de corrosão em todos os casos. Além disso, a limpeza de superfícies deve ser realizada de forma adequada. Caso contrário, não vai haver uma aderência efetiva do revestimento a ser utilizado como um protetor contra a corrosão. Além disso, as moedas que foram limpas com a Coca-Cola apresentaram um brilho característico. Já as moedas que foram limpas com o ketchup e com o vinagre apresentaram um bronzeamento característico, isso quando comparado às condições iniciais. Por fim, o experimento aqui realizado pode ser considerado como um caso benéfico da corrosão. Entretanto, devemos ter cuidado. Benéfico para quem? Se for para uma pessoa que utiliza as moedas apenas como recurso monetário, de fato, andar com uma moeda mais limpa pode ser algo benéfico. Entretanto, para colecionadores, a limpeza de moedas é extremamente ruim, porque um dos critérios de classificação quanto à raridade das moedas é a espessura da camada de óxido formada, também denominada pátina. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso experimento. A gente se divertiu muito fazendo. E se você gostou, clica aqui embaixo em gostei e se inscreve no canal para ver todos os próximos vídeos, experiências e curiosidades que estão vindo por aí. Até a próxima!